maior acidente radiativo da história do país. O vazamento do Césio-137 em Goiânia. 4 mortos, 151 contaminados graves. Um total de 1.143 pessoas afetadas. Goiânia, 13 de setembro de 1987. Eles mudaram a sede da clínica e deixaram na clínica anterior uma bomba de Césio-137, um aparelho que era usado em radioterapia. Este aparelho era composto de chumbo e metal, daí a necessidade que eles encontraram, de levá-lo para vender como material reciclado. Então eles romperam aquele lacre, aquele material ficou do dia 13 até o dia 18 naquela residência. E deram um valor enorme a esse pozinho. E tragicamente deram para os seus amigos e entes queridos que foram atingidos mais drasticamente porque ganharam o pozinho da morte. O Césio-137 é um isótopo do césio que é radioativo. Ele é destinado a tratamento de câncer, mas é muito perigoso se você espalha aquilo no meio ambiente, né? Se uma pessoa chega perto de uma substância radiativa, ela própria não vai se tornar radiativa. Por exemplo, vamos supor que nesse vidrinho aqui tenha Césio-137. Se eu chego perto do vidrinho, eu vou estar exposto à radiação. Pode fazer mal para mim. Depende da distância, depende do tempo de exposição, depende de quanto que a substância está emitindo. Mas se eu for embora, se eu não encostei na substância, se eu for embora, eu não estou radiativo. Mas existe uma situação mais perigosa. Por exemplo, alguém que pegou a substância radiativa e passou no braço, passou no corpo. Aí sim, a pessoa está tendo contato com a substância radiativa e se ela for embora dali, ela vai passar, vamos dizer assim, a radioatividade para quem está em torno dela. A solução é lavar, 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 até o césio sair. Mas existe uma situação ainda mais grave. Aconteceu, por exemplo, com a menina Leide, que é quando a pessoa come a substância radiativa. Quando ela respira a substância radiativa. Aí é infinitamente mais sério, porque a substância que faz mal está dentro do organismo. Existem remédios que retiram o césio do organismo, mas isso pode levar meses. Se a dose for pequena, a probabilidade maior pode acontecer de ruim é o câncer ou até mesmo defeito genético. Se a dose for muito grande, como inclusive alguns casos lá em Goiânia, você tem o que se chama uma doença da radiação que se manifesta rapidamente. É uma espécie de colapso, onde várias funções orgânicas deixam de ter o seu ritmo normal. 112.800 pessoas passaram pelo Estádio Olímpico para serem monitoradas. Agora, muita gente que realmente foram contaminadas tinha medo. Elas não tinham coragem de ir procurar socorro. Vizinhos das áreas mais atingidas têm as casas invadidas e os objetos pessoais confiscados. No futuro, muitos desses vizinhos vão sofrer de câncer. Há bombas de Césio hoje em dia em funcionamento no Brasil? Mas nenhuma delas tem a matriz solúvel. O grande problema do acidente de Goiânia é que o material que continha césio e que foi rompido e exposto, em presença de água, ele se dissolvia. Isso facilitou o espalhamento tremendamente. O acidente foi uma lição, mas eu não creio que as coisas estejam muito melhores, não. Eu acho que continua se tratando a energia nuclear de uma forma, às vezes, confusa, escondendo a necessidade do cuidado com o material radioativo. 3 médicos responsáveis pela clínica abandonada, mais um físico e o dono do prédio, também médico, foram condenados em 1996 por homicídio culposo, sem intenção de matar. Receberam pena de 3 anos e 2 meses em regime aberto os médicos Carlos Bezerril, Criseide Dourado e Orlando Teixeira, além do físico Flamarion Goulart. Em 97, a pena foi substituída por serviços comunitários. O dono do prédio, Amaurilo Monteiro, foi condenado a 1 ano e 2 meses. Depois, conseguiu a suspensão da pena. Em 1998, todas as penas foram extintas,
por um indulto presidencial. Durante 10 anos, o lixo radioativo ficou em tambores num local provisório a céu aberto no município de Abadia de Goiás. Em junho de 1997, todo esse lixo radioativo foi trazido aqui para este local, um depósito subterrâneo em Abadia de Goiás. Aqui embaixo estão cerca de 13 toneladas de material contaminado. São móveis, roupas, fotos, objetos pessoais que foram enterrados junto com a história de muitas famílias. Uma das vítimas telefonava para sua esposa dizendo assim: eu estou pisando em cima do nosso passado. 20 anos se passaram e a sociedade ainda não tomou providências, ainda não se comoveu, ainda não levou a sério essa questão, que é uma ferida aberta. Com o SESI ele não pode cair no esquecimento. A sociedade precisa sempre estar lembrando disso, que é para evitar que outros aconteçam.